Deixa pra lá o que você não pode controlar. Foca no que você pode controlar. A maneira que reage, a maneira que fala, a maneira que você ensina e a maneira que você ama. Abrace a maternidade verdadeiramente amando a sua criança. Olhar nos olhos, ouvir as conversas, prestar atenção, brincar, priorizar. Aprenda de Deus e das palavras de Deus. Se Ele nos fez mães, Ele tem as ferramentas que a gente precisa para ser uma. Eu já comecei a preparar para o meu pós-parto no sentido casa e no sentido refeição, né? Fiz na primeira gravidez, foi maravilhoso e claro que eu ia repetir de novo, mas dessa vez mudei algumas coisas, né? Porque a gente acaba pegando experiência a cada experiência, né? E aprendendo com alguns erros ou vendo aquilo que vale a pena repetir, aquilo que não vale a pena repetir. E algo novo pra mim, né? Nesse segundo pós-parto, mas que eu peguei a dica com quem já passou por 4 pós-parto. Nas primeiras semanas, usar utensílios descartáveis. E eu fiquei muito grata de poder pegar essa dica com alguém mais experiente que eu na minha segunda gravidez, né? Ou no meu segundo pós-parto, porque daqui pra frente isso vai sempre fazer parte, porque eu acredito que vai ajudar muito. Então, além das embalagens para a gente congelar nossas refeições e preparar a comida para ir pro freezer para os primeiros dias, assim, as primeiras semanas, eu também comprei pratos, talheres, copos descartáveis para a gente evitar o máximo possível louça suja, pelo menos na primeira semana, quem sabe 2, né? Na verdade, enquanto durar. Enquanto durar o que a gente comprou, vai ser muito bom, que vai ter muito menos louça. Além de que as refeições que a gente tirar do freezer, a embalagem é só descartar, né? Não precisa ficar lavando também. É claro que vai ter uma coisa ou outra pra gente lavar, que a gente fizer fora, assim, que não for algo congelado, né? Mas não vai ter aquele volume de louça pra gente ficar lavando com um recém-nascido em casa. Então, acredito que é algo que vai nos abençoar muito. E caso tenha alguém que também está nessa fase aí de preparar para pós-parto, fica a dica, se já não for algo que você tem costume de fazer. Eu preparei logo 2 pães. Algo que eu fiz desde a primeira vez é não ter um dia só para fazer todas as refeições de uma vez, e eu acho que fica muito pesado. A gente acaba ficando muito sobrecarregada, muito estressada, muita bagunça, muita louça. E não tem necessidade se a gente se preparar com antecedência, né? Então é algo que eu já sabia que eu queria fazer. Então eu me organizei, esperei eu completar 30 semanas e a partir das 30 semanas ir fazendo dia após dia alguma coisa. Alguns dias eu fazia uma refeição, outros dias mais de uma, dependia da rotina, né? Do dia, das outras coisas que eu já tinha para fazer, porque algo que eu não queria é ter que abrir mão de tudo que eu tenho para fazer num dia, toda a nossa rotina, nossas atividades, sem contar os imprevistos, só para ficar fazendo refeição pós-parto. Então, eu já estava fazendo de qualquer forma o pão pra gente comer na semana e eu apenas dobrei a receita para assar logo 2 e o segundo ir pro freezer. Essas bananas já estavam no ponto, assim, para fazer muffins, só que eu não ia preparar muffins nesse dia porque eu já estava preparando ali outra coisa, né? Então já era suficiente, fora o almoço do dia, fora cuidar da minha filha. Então, né, vamos equilibrar, não vamos, pra que forçar demais, fazer demais se eu ainda tinha tempo, ainda tenho tempo, né? Porque eu não finalizei tudo, ainda tô no processo de fazer. Essa foi apenas a primeira etapa e eu decidi começar por café da manhã, que é algo que ia me levar mais tempo para preparar. E não só café da manhã, né? Na verdade, refeições fáceis de consumir, coisas que a gente consegue comer com uma mão só
enquanto amamenta, coisas que a gente não precisa de prato para comer, nem de talher. No pior dos casos, assim, precisar de um guardanapo, né? Então, essa é uma dica muito boa, claro, para quem gosta, preparar coisas que você consegue ali pegar rapidinho, só esquentar e comer sem precisar de utensílios, sem precisar de mesa posta, sabe? Só segurar e comer mesmo, porque afinal de contas vai ter um bebezinho ali mamando o tempo todo. Se eu levar em consideração minha primeira filha, de meia hora eu tava amamentando no primeiro mês. Então, era maravilhoso ter algo fácil de comer. Eu lembro que a gente fez bastante sanduíche frio, que é só pegar e comer, bastante tortilha, né? E uma outra dica que eu deixo, caso tenha alguém novo vivendo pela primeira vez essa fase de preparar as refeições do pós-parto, faça aquilo que você realmente gosta de comer e sabe que vai comer. Não só você, né, mas a família também. Que a gente não pode esquecer que, apesar de estar em pós-parto, a nossa família continua precisando da gente. Então, eu continuo sendo esposa, eu continuo sendo mãe da minha filha mais velha. Eles continuam precisando de mim. Afeta a família inteira, mexe na rotina de todo mundo. Então, eu preciso pensar neles também, o que eles vão comer, como vai ser a rotina deles quando o nosso bebê chegar. Então, foca naquilo que você gosta de comer, porque às vezes a gente faz refeições simplesmente porque congela bem, né? Vou fazer essa marmita, vou fazer essa receita porque isso aqui congela bem, isso aqui vai bem no freezer, isso aqui dura muito tempo no freezer. Mas não é algo que você gosta, não é algo que a sua família vai comer, vai acabar só perdendo tempo e perdendo dinheiro, né? Com os ingredientes, se você não consumir. Eu mesma não preparo, marmitas. Eu não vou fazer nenhuma, uma marmitinha, uma marmita com arroz, feijão, carne moída e legumes. Não é a maneira que eu gosto de congelar refeições. Eu não acho muito prático fazer assim, mas para quem gosta e é isso que funciona, então faça. Eu gosto de preparar as coisas, como eu disse, eu tava ali por etapas. Então, primeiro no café da manhã tinha alguns itens que eu queria fazer. Não fiz muita coisa, porque a gente não tem um freezer tão grande assim. E eu ainda precisava deixar o espaço para fazer outros tipos de refeições, né? Tipo janta e almoço. Apesar de que as coisas que eu tô fazendo nesse vídeo também serve pra gente comer em outros momentos do dia, não necessariamente só de café da manhã, né? Pode ser um lanchinho, pode ser um almoço. E é tudo caseiro, de fermentação natural. Então, eu sei que eu tô comendo algo nutritivo, sei que eu tô comendo algo saudável, sei o que tem dentro, sei os ingredientes que tem dentro, né? E é algo muito importante a gente pensar no que a gente tá comendo no pós-parto. Afinal de contas, tem ali o leite nutrindo o bebê e a gente quer que o nosso bebê seja bem nutrido. Aqueles bolinhos que eu preparei, né? Aquela massa recheada com bacon, um gomo de linguiça moído, né? Um gominho só que eu separei ali do que a gente tinha em casa. E eu acho que também tinha um pouquinho ou de salsicha, uma salsicha ou um pedaço de calabresa, não sei. Uns pedacinhos que eu tinha desse tipo de carne, assim, eu separei para fazer o recheio dessas panquequinhas, né? Eu apenas dobrei a receita de panqueca normal, 2 ovos, leite e farinha na mesma quantidade e fiz de fermentação natural, porque é importante que a gente consuma proteína no pós-parto, tanto para recuperação quanto para produção de leite. Então, tudo que leva bastante ovo, tudo que leva bastante carne vai ser muito bom, é muito bom, né? Então, eu quis fazer aí essa opção, além de ser uma opção salgada de café da manhã e fácil de comer, né? Porque já tá ali prontinho, tudo no bolinho, tudo na panquequinha, é só pegar e comer. E o investimento que eu fiz para esse preparo e também para depois, né, para levar para a vida, para a rotina de dona de casa, foi essa forma de silicone. Porque eu tenho a forma de fazer cupcakes, muffins, aquela normal, né? Mas para esse tipo de massa de panqueca, massas líquidas demais, né? E principalmente
se a gente estiver fazendo algo que é só o ovo batido, que não leva farinha, gruda tudo, não importa o quanto você unte, o quanto você tente fazer soltar, simplesmente não solta e só vai perder ovo, né? Eu, pelo menos, já tive essa experiência, que eu tentei assar omelete e tentei assar panquequinhas assim, naquelas formas tradicionais e simplesmente perdi todo o ovo que eu usei, porque gruda. Então, peguei essa forma de silicone exclusivamente para fazer receitas mais líquidas e desenformou muito bem, então acho que valeu muito a pena. Depois que eu misturei essa massa, eu só misturei, deixei ela virar à noite na minha geladeira para então eu assar no dia seguinte. A maioria das receitas que eu fiz nessa primeira etapa, assim, das minhas refeições, foi feito dessa forma. Eu misturei em um dia e assei no outro, como eu disse, para não sobrecarregar o que eu já tinha para fazer mesmo no meu dia a dia, e por ser de fermentação natural e ter essa necessidade de descansar, eu realmente não queria fazer com pressa para obter todos os benefícios na massa, os benefícios da farinha. Eu estava também preparando para congelar aqueles muffins de chocolate com banana, que por mais que eu já tenha feito várias vezes aqui no canal, continua aparecendo gente pedindo. Mas eu sempre deixo a receita na descrição, tá? Mas aparece gente pedindo vídeo fazendo passo a passo. E não tem segredo, gente. Eu mostrei ali no início, a gente mistura todos os líquidos. Você segue aí a receita que eu vou deixar na descrição, mas você simplesmente vai misturar todos os líquidos em um bowl e todos os secos no outro bowl. E assim como eu tô fazendo, você vai juntar a sua mistura seca na sua mistura molhada aos poucos. E é isso. Depois que a gente misturar, deixa descansar, né? Pode sim já colocar para assar, mas se quiser obter os benefícios da fermentação natural, deixa descansar na sua geladeira algumas horas ou dormir na geladeira, né, para ficar mais nutritivo. Depende do seu tempo e da sua paciência para fazer. E a gente coloca na forminha e leva para assar. A temperatura, essas coisas, tudo vai estar na receita também, mas o passo a passo é isso, né? Mistura separados, secos e molhados, vai juntando um no outro e deixa descansar. E por último de tudo, a gente mistura as gotas de chocolate. Aí fica a gosto, né? A receita dá a quantidade correta de colocar, mas a gente pode colocar mais ou pode colocar menos ou nem mesmo colocar as gotinhas de chocolate, depende do gosto de cada um. Apesar de ser uma opção doce, ela não é doce, pelo menos para o meu paladar. Eu acho super agradável porque a gente usa o cacau 100% e não leva açúcar, né? Leva mel e o açúcar da própria banana, então é meio que naturalmente doce. É muito gostoso, eu sei que eu vou matar a vontade de comer bolo e de comer doce ao mesmo tempo, que são coisas que eu gosto muito, sem me preocupar de estar colocando algo ruim no meu corpo no momento de pós-parto, né, e amamentação intensa. So the chocolate is for babies. Eu particularmente acho que essa fase de preparação é a mais importante, junto com a nossa preparação mental, né, nossa preparação emocional para receber o nosso bebê. É muito comum a gente ver toda a questão de enxoval, toda a questão de comprar coisas, toda a questão de se embelezar antes do bebê nascer, né, tipo, e fazer o cabelo, e fazer a unha, e fazer a maquiagem para ir parir. Mas, para mim, o que mais faz diferença e o que mais é importante é preparar a casa, né? Coisas que a gente não vai fazer depois com um bebê pequeno. Limpar aquilo que precisa ser limpo antes do bebê chegar, aquilo que a gente não faz todos os dias, né? E, como a gente tá fazendo aqui agora, as refeições. A gente precisa continuar comendo depois que o bebê nasce e demanda muito do nosso tempo, da nossa atenção, um recém-nascido. E às vezes a gente não vai conseguir dar tanta atenção para a cozinha e é o momento que ou a gente vai sofrer, porque não vai ter nada pronto na hora da fome, ou a gente vai acabar comendo mal, né? Colocando coisas que não são nutritivas e não são saudáveis nem para nós,
nem para o nosso bebê dentro do nosso corpo. E a questão que a gente já falou no início também, que é lembrar dos outros membros da família. Às vezes a gente é ensinada a achar que porque a gente está de pós-parto, a gente é uma pobre coitada, né? E não é bem assim. A gente não tá doente. É sim um momento onde a gente tem que desacelerar a rotina e aproveitar o máximo possível com o nosso bebê e readaptar, né? Criar uma nova rotina com a casa e com a família. E também não é errado a gente se preparar das outras formas, comprar as coisas, fazer as coisas na gente que a gente quer antes do bebê nascer, né? Mas eu acho que vale muito a pena olhar para casa, afinal de contas a gente vai ficar muito tempo aqui. Já tem algumas coisas que eu e meu marido fizemos, que a gente já limpou, tipo lavar uma cortina, limpar atrás de uma cama no quarto que o bebê for ficar. Uma coisa que a gente ainda precisa fazer é lavar os filtros do ar-condicionado. Esse tipo de coisa que a gente não faz todos os dias, mas que é importante que esteja limpo com um bebê pequeno em casa, né? Então, vai usando esse tempo da gravidez para se preparar. Eu embrulhei individualmente tanto os bolinhos salgados quanto esses muffins para evitar que se queimem no forno. Afinal de contas, eu tenho noção de quanto tempo vai ficar no freezer, mas não dá para ter certeza de quanto tempo vai ficar no freezer, porque só Deus e minha filha sabem quando é que ela vai nascer, né? Então, pode ser que fique mais tempo do que eu imagino no freezer. E para evitar de queimar, é bom estar muito bem embalado e a gente tirar muito bem o ar, né? Deixar o mínimo de ar possível e sempre deixar esfriar completamente o alimento antes de ir pro freezer. Porque se a gente congelar algo morno, ou se a gente até mesmo tampa uma comida, uma marmita que ainda tá morna, que ainda tá quente, vai dar vapor, né? Vai dar água na tampa ou na embalagem. E esse vapor, essa água vai virar gelo. E depois esse gelo vai derreter na nossa comida. E daí é quando não é agradável comer algo que estava congelado. Essa é uma massa de pãezinhos de hot dog de fermentação natural que eu tinha preparado anteriormente também e terminou de fermentar na geladeira durante a madrugada para eu finalizar no outro dia quando eu tivesse tempo, quando eu quisesse finalizar, né? A massa ainda estava bem gelada, então eu precisei deixá-la um pouco ali para ficar mais fácil de manusear e apesar de ser uma massa de pãozinho de hot dog, a gente pode rechear com o que quiser. E eu esqueci de dizer, aqueles muffins de chocolate com banana, eu não congelei todo aquilo, eu fiz 2 formas, né? Eu também comprei formas novas, porque eu só tinha forma com 6 cavidades, então eu comprei 2 com 12 cavidades, porque muffins é algo que eu faço muito aqui em casa. E assim, foi outra experiência, foi outra coisa ter a forma grande o suficiente para fazer logo uma receita inteira. Que normalmente essas receitas já fazem 12, né? Então me levou muito menos tempo para assar, não precisei ficar esperando terminar de assar para lavar a forma, para colocar de novo, para voltar para o forno, que isso era algo bem inconveniente que acontecia. E foi, assim como a forma de silicone, um investimento para longo prazo, né? Para a gente continuar usando, mesmo depois dessa fase de pós-parto, porque vai continuar ajudando muito para esse tipo de receita. E aqui é uma opção salgada e com recheio, né, com proteína, e que a gente consegue comer com uma mão só também, né, rapidinho ali, amamentando, segurando o bebê. Eu congelei uma fornada e mais alguns daqueles muffins e deixei outros ali pra gente comer mesmo, né, porque a ideia é enquanto eu já tô fazendo algo que minha família vai comer mesmo, já tô fazendo esse almoço, já tô fazendo esse pão, esse café da manhã, dobro a receita para ir enchendo o meu freezer aos poucos. Minha intenção era o de salsicha deixar pra gente comer
na hora, sim, e congelar apenas o de queijo e presunto, né? Porque salsicha não é algo que eu quero consumir tanto em pós-parto, por não ser um negócio muito saudável, né? Só que acontece que o queijo que a gente comprou, as fatias não soltavam uma das outras. Isso foi bem frustrante, então eu precisei picar o queijo e o presunto. Não recomendo que você faça isso, tá? Use o queijo fatiado com o presunto fatiado para fazer esse tipo de receita que enrola, porque, né, vai seguir ali o modelo da massa. E eu já sabia que ia vazar por ser picadinho. Por mais que eu tentei fechar o máximo possível os pãezinhos, o queijo todo picado ali na hora que começa a assar, ele simplesmente acha buracos para poder vazar, né? Então, vai ficar muito melhor se você usar fatias. Nós vamos pegar algumas noites frias depois que minha filha nascer. Então, sopa com certeza não podia faltar no nosso cardápio, né? E ali eu tava preparando uma sopa bem simples, mas que a gente gosta bastante e que é bem nutritiva. Mandioca com carne moída. E usei ali os temperos que a gente gosta de usar aqui em casa. Deixei do jeitinho, né, que a gente tá acostumado a comer, para ter ali uma sopinha caseira em noites frias de pós-parto. E uma dica que me deram e que eu achei muito legal, vou compartilhar com vocês, apesar da gente ter pronto no freezer refeições, não precisa comer tudo de uma vez, caso apareça um dia ou outro que a gente tenha o tempo de cozinhar, né? Foi um dia tranquilo, o bebê tá dormindo, dá pra ir lá e fazer a comida? Vai lá e faz e deixa aquilo que tá pronto para um dia que não tiver como mesmo, para um dia que tiver corrido, para um dia que o bebê chorou muito, né, que algum imprevisto aconteceu ou precisou sair para alguma consulta de assim que nasce, né, que a gente precisa fazer algumas coisas. Então, é bom ter pronto, né? Principalmente se for assim como nós, que o freezer não é tão grande assim, né? Não temos um freezer separado só para encher de coisas congeladas. Então, achei uma dica muito boa e quem quiser aproveitar, fica à vontade. Quando eu disse que não faço aquelas marmitinhas separadas já com o arroz, o feijão e a carne tudo junto, é que eu não acho um bom uso do espaço do freezer para quem não tem tanto espaço assim. Eu não acho que vale a pena congelar arroz, por exemplo, cozido, nem macarrão, porque são coisas muito rápidas de cozinhar, muito fáceis de fazer. Então, é possível que a gente consiga cozinhar um arroz e um macarrão, por exemplo, mesmo com um bebê pequeno em casa, né? Pelo menos no meu primeiro pós-parto era algo que a gente conseguiu fazer, sim. Às vezes o marido ia lá e preparava arroz com um frango. Até eu mesma consigo ir lá colocar um arroz com água no fogo, né? Uma água para ferver, para jogar um macarrão. Então, eu não acho que vale a pena usar o espaço do freezer com essas coisas que são tão rápidas e tão fáceis de fazer. Então, prefiro focar mais naquilo que tem mais processos na hora do preparo, né? Tipo, é algo que eu preciso descascar, picar, refogar, temperar. Então, isso vamos deixar pronto pra você só pegar e comer, só pegar e esquentar. E essas outras coisas a gente tenta fazer na hora ou substitui por uma refeição mais prática, né? E ali eu dobrei a quantidade da sopa, então uma panela foi pra gente jantar e a outra panela foi pra congelar, né? E lembrando de deixar esfriar completamente antes de então embrulhar e guardar os nossos alimentos. João 3,16 diz: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. João 1,4: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E João 10,10: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância.
quando o nosso bebê nasce e a gente começa a enfrentar os desafios e as novidades de ser mãe, coisas que a gente não esperava, achando que ter um bebê era só ficar tirando fotinhas fofinhas do bebê com roupinhas bonitinhas para postar por aí. Lembre-se que se trata de uma vida e quem dá a vida é Deus. E quando a gente lembra disso, a gente repensa muita coisa em como a gente reage, né, a um choro intenso, a um cansaço, a uma noite mal dormida, né? E a gente acaba entendendo muito mais e aceitando realmente, vestindo a camisa de mãe, né? O chamado da maternidade. Porque a palavra diz que nem todo mundo foi chamado para casar e ter filhos. Existem algumas pessoas que foram escolhidas para ficarem virgens a vida inteira e então dedicar sua vida para servir somente a Deus e a comunidade. Mas a partir do momento que eu construo uma família, essa família é a prioridade abaixo de Deus. E se a gente tem isso em mente, é por isso que a gente precisa, né, se alimentar da palavra todos os dias, para que a gente não esqueça nesses momentos de tensão, nesses momentos de estresse que mexe com os nossos nervos, que se trata de uma vida que Deus colocou primeiramente no nosso ventre, né, e depois no nosso colo, nossas mãos. Tava deixando preparado ali uma carne de panela com legumes, sem estar cozida, né? Somente o preparo mesmo, a parte que é o que dá trabalho para preparar e que precisa de tempo. Então, já deixar tudo picado com todos os temperos que a gente coloca na hora de fazer uma carne de panela. E usei também caldo caseiro, né, que eu mostro sempre para vocês quando eu faço aqui meu caldo com carcaça de frango assado. Também gosto de fazer com ossos de carne bovina, fica maravilhoso. Mas como a gente quase não tá comprando carne, então eu quase não tô tendo ossos para fazer. Faz muito tempo que eu não faço de carne, né? Mas eu tava descongelando o máximo possível de coisinhas pequenas que eu tinha no meu freezer para tentar consumir essas coisas, né? Para então abrir espaço no freezer para as refeições de pós-parto. Então eu tinha muito caldo de frango, tirei todos os caldos, usei um já ali na carne de panela e quando for preparar é só deixar descongelar na geladeira. Depois que tiver completamente descongelado na geladeira, a gente só coloca na panela e deixa cozinhar bem devagarzinho até ficar pronto, né? E se quiser, põe ali um arrozinho para ir fazendo junto no dia que a gente quiser comer essa carne. Dá para fazer a mesma coisa com frango, dá para fazer a mesma coisa com porco, né? Qualquer carne que a gente queira fazer assim, refogada, ensopada, dá para preparar dessa forma. Eu confesso que eu nunca tinha feito, tá? Mas eu já vi muita gente fazer, então decidi testar para ver o que a gente vai achar aqui em casa. E deixei os outros caldos que eu tinha descongelando numa bandeja na geladeira para ao longo da semana eu ir preparando outra sopa ou outra receita que eu queira congelar e que eu queira fazer pra gente comer normal mesmo nas refeições do dia a dia, né? Só para poder consumir isso e liberar espaço mesmo. Assim como eu continuo mantendo aquele hábito que eu compartilhei com vocês de tirar na semana para descongelar as proteínas que eu pretendo cozinhar durante a nossa semana. Vai descongelando aos poucos e a gente vai usando primeiro o que descongelar primeiro. Foi isso pro vídeo de hoje. Muito obrigada a você que assistiu e a gente se vê no próximo. Tchau!